ficar feio. Tá? Aí, ó, tá gravando. Presta bastante atenção. Trabalho da régua. Eu não vou adiar mais. Ele fica para sexta-feira até 6 horas da tarde. Sexta que vem. Eu não posso adiar isso mais. Tá ok? O trabalho das tabelas fica para este domingo até 23h59. Eu também não tenho como adiar isso mais. Pode ser? Beleza. Perfeito. Até porque tem muita coisa que é um pouco mais difícil de encontrar, detalhezinho no trabalho, aí dá mais tempo para a gente procurar. Como diz o velho ditado, como é que fala? Combinado não sai caro, né? Isso. Vamos lá, gente. Metamorfismo. O próprio nome já diz para a gente. Metamorfismo, ou seja, passa por uma forma, né? Tem uma outra forma. Nós estamos mudando uma forma original e passando para uma outra forma. Tá ok? O metamorfismo pode se dar de rochas de primeira classe e rochas de segunda classe. O que seriam rochas de primeira classe? Seriam as chamadas rochas ígneas, né? Ou rochas primárias. Tá? E rochas secundárias ou de segunda classe? Seria, por exemplo, outras rochas metamórficas ou as rochas sedimentares que se transformam em rochas metamórficas. Tá ok? Então, é literalmente a mudança de forma. Em geologia, é o processo de transformação de uma rocha pré-existente. Pré-existente. Pré-existe a metamórfica, pré-existe a sedimentar, pré-existe a ígnea, e as três podem se transformar, podem se modificar. O slide não está aparecendo, não. Ah, não, gente? Não, o meu também tá, não, professor. Deixa eu perguntar, professor, se estava aparecendo. É só entrar, é só sair e entrar de novo que volta. Como assim? Eu saí da tela que tava lá, saí do encontro e voltei de novo, apareceu. Sair do encontro, quer dizer, sair tudo? Sai da reunião e volta para ela. Isso. Ah, beleza. Vou esperar um minuto aí para vocês voltarem. Avisa que voltou. Voltei. Apareceu? Apareceu. Então volta do início, por favor, professor. De onde você começou falando. Primeirinha aí, ó. Beleza. Agora apareceu, é isso mesmo, gente. Pode falar? Vamos lá? Então, olha aí para a gente, ó. Gente, metamorfa, né? Morfismo, ou seja, forma, ela muda de forma, tá? Ou seja, o que é uma rocha metamórfica? É uma rocha originária de outras rochas. Não nada aqui para mim, não. Você saiu e voltou? Sim. Tenta de novo, Thiago. Sai e volta de novo. Tem que sair e voltar. Ah, funcionou, deu certinho. Agora desapareceu para mim. E para a gente também. Para mim não deu ainda, não. Para mim, desapareceu também. Vou abrir a tela de novo, gente. O professor agora está em tela cheia aqui. Professor, agora você está na tela cheia. Vocês matarem a saudade.
Apareceu, gente? Apareceu. Apareceu? Carregando, vai aparecer. Vou esperar para carregar aí. Vou ampliar a tela. Apareceu. Tá para todo mundo? Quem não tá, levantar a mão. Sacanagem, né? Diz um oi aí. Aqui tá legal, aqui tá legal demais. Então, vamos lá. De novo. Metamorfismo. Estamos dizendo que ela é uma rocha originária de outra rocha. É muito comum o pessoal confundir rocha sedimentar com metamórfica quando eu falo que ela origina de outra rocha. Na verdade, a gente tem rochas até que aparentemente parecem a mesma coisa, mas não são. No caminho, a gente vai entender isso aí. Então, metamorfismo, a rocha metamórfica, ela pode ser originária de uma rocha primária. O que é uma rocha primária? Presta atenção. Desliga o microfone enquanto eu estiver falando. E se você quiser falar, você habilita o microfone, fala e desabilita, porque senão vai dar microfonia para todo mundo. Tá ok? Você vai ver um íconezinho aí, um microfonezinho aí do lado aí do seu vídeo. Você ativa o mute dele, tá? Que senão eu tenho que desativar para todo mundo. E aí, se você quiser falar alguma coisa, você clica nele, habilita de novo e volta. Então, olha, gente. Metamórfica é uma rocha que pode ser originária de uma rocha primária. Qual que é a rocha primária? As rochas ígneas. São rochas magmáticas, tá? Eu expliquei as rochas ígneas anteriormente, vocês vão trazer a dúvida suas na próxima aula que tiver, já que a maioria aí não assistiu e vocês precisam de assistir. Ela é originada das rochas primárias. Pode ser originário de rochas que a gente chama de secundárias. O que são as rochas secundárias? Por exemplo, rocha sedimentar. Rocha originária de uma rocha primária ou secundária. Rocha sedimentar e rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica pode se transformar em outra rocha metamórfica. Uma rocha ígnea pode se transformar numa rocha metamórfica. E uma rocha sedimentar pode se transformar numa rocha metamórfica. Ok? Então, olha lá. Ela é a mudança de forma. Em geologia, esse processo de transformação é de uma rocha pré-existente, ou seja, já existia uma rocha, ela vai se transformar em outra rocha. Ela passou por uma transformação. A gente até brinca, fala que essa é uma transformação a seco. Por quê? Porque ela não está passando de um magma ou de uma fluidez para um enrijecimento. Ela passa de uma rocha já enrijecida, de uma rocha para outra rocha já enrijecida. Ou seja, ela foi cristalizada e ela passa por um processo de recristalização, tá? Ou ela muta a cristalização dela. Então, em geologia, esse processo de transformação, ele vem de uma rocha já pré-existente. Ocorre com a variação ela ocorre com a variação de pressão e temperatura. E a ação dos fluidos existentes nessa rocha. A gente vai ver aí como é que esses fluidos vão funcionar. Qualquer rocha no seu estado sólido que sofreu mudança na textura, na composição mineralógica ou química através do chamado tempo geológico. Olha o tempo geológico entrando aí. Tá? Então, ela pode aumentar a sua intensidade e ela pode também se transformar em uma outra rocha. Como assim? Nós estamos dizendo que ela é capaz de se transformar em uma segunda rocha metamórfica ou ela é capaz de passar por um processo de
de descida, né? Perdão, me fugiu o nome. Aonde ela vai em temperaturas mais altas, geralmente profundas, aí até a 50 quilômetros de profundidade, ser novamente transformada em magma e depois se transformar em rocha ígnea novamente. Tá? Então, olha aí, olha, os grandes processos geológicos aí são os responsáveis pela formação disso. O que a gente está vendo aqui? Ó? Aqui ele está como exemplo aí. Então, a gente tem aqui os grandes processos acontecendo. Tectônica de placas, vulcanismo e os terremotos são os grandes responsáveis pelo processo de formação ou reformação das rochas, transformando isso em rocha metamórfica. A gente vai ver aqui o vulcanismo, através, principalmente, da ação desse calor aqui presente. A gente vai ver ele funcionando aqui, ó. O que é isso aqui? Se a gente olhar aí, a gente lembra da Cordilheira dos Andes, ou da Cordilheira do Himalaia, apesar da Cordilheira do Himalaia não estar com essa proximidade do mar aqui, a gente vai enxergar aí essa rocha metamórfica acontecendo justamente nessa área aqui, ó, nessa crosta continental aqui, nessa divisa aí aparecendo, tá ok? E dos epicentros, ela vai acontecer justamente por causa da pressão que uma placa tectônica tem com a outra. Essa pressão existente uma placa tectônica com a outra vai formar para a gente um tipo de rocha metamórfica, ou seja, eu tinha uma rocha aqui, ou até o mesmo tipo de rocha aqui, e quando ela se pressionou, em atrito uma com a outra, ou numa pressão uma com a outra, ela vai se desestruturar e aí ela vai novamente se juntar e vai se transformar num segundo tipo de rocha, ou no metamorfismo. O tempo geológico, então, talvez seja um dos maiores, talvez não é o maior responsável por isso. Ou seja, não é um processo de curto prazo, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Isso acontece em milhares de anos. Tá bom, gente? Então, olha, a formação das rochas metamórficas se dão no tempo geológico, ele não é instantâneo, não acontece de uma hora para outra, ele leva realmente um tempo maior para acontecer, e não havendo magma envolvido no processo. Ou seja, não é processo de resfriamento de rocha. Ok, gente? Por que ele não é processo de resfriamento de rocha? Porque se fosse um processo, perdão, gente, de resfriamento de magma, porque se fosse um processo de resfriamento de magma, ela era uma rocha magmática, ou rocha ígnea. Ela é a transformação de uma rocha existente, basicamente através da pressão e da temperatura. É o que vai fazer o que a gente chama de reorganização mineralógica. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos aí. A fossa, a cadeia de montanhas da placa sul-americana ou da placa Nazca. Essa área aqui, eu estou colocando aqui para que a gente tenha referência, o que acontece? A existência ali. Vocês estão lembrados quando eu falei? Eu vou tentar encaixar a câmera aqui um pouco melhor e afastar um pouco. Vocês estão lembrados quando eu falei que a gente tem um continente aqui, uma placa continental, e a gente tem uma placa marítima aqui. O que acontece com isso? Nós temos uma placa vindo nesse sentido, ó. Não é? A outra placa está caminhando nesse sentido. Ou seja, eu tenho aqui uma placa continental, que seria, por exemplo, a minha América do Sul, caminhando nesse sentido, e eu tenho essa placa aqui, que é a placa continental marítima, perdão, a placa marítima, caminhando nesse sentido. O que acontece nessa história aqui? Essa placa vai empurrar essa placa aqui. E olha o que acontece, ó. Um processo de soerguimento. Logicamente, parte desse assoalho aqui vai descer e vai se transformar em magma novamente,
Mas essa rocha que está sendo empurrada aqui, ela está sendo pressionada. E essa pressão vai transformar essa rocha aqui, que não é um magma, já é uma rocha existente, ela vai pressionar e vai reorganizar e recristalizar essa rocha. Tá, ok? Dando Professor, ela uma outra forma. Onde a temperatura entra aí? Você falou da pressão, né? Ela está pressionando. E a temperatura? Eu vou mostrar para vocês aqui no slide, onde vocês vão ver a temperatura um pouco mais ativa aí. Porque quando a gente fala, nesse caso aqui, no vulcanismo ali, a gente vai ver como a temperatura pode influenciar. Nesse caso aqui, que nós estamos falando aqui, não é definitivamente a temperatura, mas é a pressão. Então, eu posso ter a temperatura e eu posso ter a pressão e posso ter a temperatura e a pressão. E, na verdade, a gente tem até um terceiro fator, que são os fluidos, tá? E aí são os líquidos, os gases, etc., que vão estar presentes aí também e que vão influenciar. Mas, basicamente, eu posso ter, nesse caso aqui da minha cordilheira, a minha cordilheira dos Andes, nesse caso, eu tenho somente a pressão funcionando, tá? Mas eu poderia ter a pressão, eu poderia ter somente a temperatura funcionando. Ou eu posso ter a temperatura e a pressão acontecendo ao mesmo tempo, tá, ok? Quando a gente fala em temperatura, vou voltar aqui que eu acho que vocês vão ver um pouco mais aqui, apesar de eu falar um pouco para frente. Está vendo no processo de vulcanismo aqui? Nesse processo de vulcanismo, essas áreas aqui, ó, que estão no entorno do meu cone vulcânico, elas vão passar por um aquecimento alto e vão transformar essas rochas que estão aqui nesse limite aqui, vão modificar essas rochas, provocando um processo de aquecimento aí e de reorganização, sem precisar do derretimento dessas rochas. Ok? O que eu tenho acontecendo aqui? Eu tenho basicamente acontecendo um processo de calor, ou seja, de alteração dessa temperatura que vai modificar essa rocha presente ali. Ok, gente? Eu costumo gostar dessa brincadeira de, às vezes, falar aí com vocês o seguinte. O que acontece se eu pego um metal? Eu não sei quantos vão saber. Se eu pego um metal e aqueço esse metal bastante e depois enfio ele dentro de um óleo, o que acontece se eu fizer esse processo constantemente? Eu transformo ferro em quê, gente? Se você fizer o quê mesmo? Se eu pegar um pedaço de metal e aquecer esse metal com maçarico, e depois pegar esse metal que está bem quente e enfio ele dentro da água com sal, ou dentro do óleo, de um óleo, o que acontece com esse metal? Vai dar têmpera. Ele dá têmpera, não é isso? E ele será... O que é dar têmpera? Nós estamos temperando ele, tornando ele mais forte, mais resistente, não é isso? Esse processo de aquecimento aqui não vai ser diferente. Nós estamos fazendo de um processo de aquecimento aqui, que em momentos terá mais calor e em outros momentos terá menos calor, onde a alteração física e química dessa rocha vão se dar e essa cristalização vai ser modificada. Assim como acontece no metal da minha faca, por exemplo, se eu aquecer e esfriar, até que esse ferro vai endurecer demais. Ok? Basicamente, a brincadeira é essa. Aqui, por exemplo, eu tenho um processo acontecendo. Ó. Aqui eu tenho a Índia e aqui eu tenho a Cordilheira do Himalaia. Tá, gente? Aqui é para demonstrar para vocês que no slide anterior eu estou dando um exemplo aqui da Cordilheira dos Andes. Onde que está a Cordilheira dos Andes? O Chile, né, gente? A Cordilheira
está na borda aqui, e aqui eu tenho a divisão de uma placa tectônica. Essa placa está empurrando a outra. O que acontece? Eu tenho aqui uma placa marítima e uma placa continental. Lá no Himalaia, olha só, eu tenho a Índia aqui e eu tenho a Cordilheira do Himalaia aqui. Só que acontece o seguinte, a Cordilheira do Himalaia está descendo e a Índia está subindo. Então, eu tenho duas placas continentais, uma empurrando a outra. Ok? Então, eu não tenho influência de placa marítima aí, mas ela forma, olha lá, no meio do continente, uma cordilheira. Lá no Nepal, lá, ó, gente. Né? Então, ela forma no meio da cordilheira também. As rochas presentes aqui são todas rochas metamórficas, são rochas modificadas, principalmente por causa do processo de pressão. A gente vai ver aí um pouco mais essa história acontecendo, ok? Bom, aqui a gente basicamente tem um ciclo rochoso, né? Só para vocês não se perderem aí. Rocha ígnea, magmática, ela pode passar por um processo de intemperismo e sedimentação, tá ok? Eu mostrei isso no outro slide, vou mostrar agora aqui para vocês também. Nesse processo de sedimentação, se transforma nas rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem se transformar em rochas metamórficas, assim como as rochas metamórficas podem se transformar em rochas sedimentares. Tá? Aqui, a mesma coisa. A rocha ígnea, que é a minha rocha primária, a minha rocha de origem, pode se transformar em rocha metamórfica, e a minha rocha metamórfica, se entrar em fusão, ela entra em fusão e volta a ser uma rocha ígnea. Somente se entrar em fusão. Então, presta atenção. Uma rocha sedimentar e uma rocha magmática, para se transformar em metamórfica, ela não passa pelo processo de fusão. Ela se recristaliza. Tá ok, gente? Através da pressão e através da temperatura. Tá? Aí nós não estamos falando da temperatura em ponto de fusão. Estamos falando da temperatura como no meu ferro aquecido lá. Eu aqueço o ferro e resfrio o ferro, mas eu não preciso que esse ferro derreta, para ele ser mais rígido, por exemplo. Não é isso? Por isso que eu estou dando o exemplo do ferro. Tá? Aqui eu coloco duas foz, para vocês entenderem aí, sobre processo de metamorfismo. Na primeira, vocês sabem o que é foz, gente? Foz de um rio? A foz de um rio, basicamente, é a descarga de um rio para o mar. Ela pode se dar de duas formas, do que a gente chama de foz de estuário ou foz delta. A delta é literalmente o seguinte, o rio vem e ele abre um leque, assim, ó, como se fosse uma asa delta. A foz de estuário, ela abre um leque, mas ela é cheia de ilhazinhas entre ela, que ela toda ramificada. Basicamente, isso aqui em cima a gente vê direitinho, olha, formou um assoalho no fundo do mar, tá vendo? Esse assoalho, ele é uma rocha, se transforma em rochas sedimentares. Aqui é a mesma coisa, olha o corpo formando aqui, ó. Dá para a gente ver aí bem suavezinho, ó, que está formando um fundo. Ah, gente, dorme não. Que está formando um fundo aqui. Nós estamos formando uma crosta aqui, um fundo oceânico aqui, de rochas sedimentares que podem, por causa da pressão desse local e por causa da temperatura, já que a temperatura do meu fundo oceânico ele é mais aquecido, podem se transformar em rochas metamórficas. E é legal a gente ver isso aí acontecendo. Ok? Misturou aí, é porque eu passei de
do programa do MEC para o outro, tá, gente? Mas eu acho que dá aí para ter. Eu vou consertar para poder. Vou mandar para vocês em PDF. As rochas, então, elas permanecem essencialmente sólidas, ocorre uma recristalização parcial, como eu já disse, ela pode, inclusive, se modificar quimicamente com isso. O calor, como agente metamórfico aí, eu tenho calor, pressão, e eu tenho fluidos, tá ok? Como, por exemplo, o gás carbônico, como, por exemplo, a água, né? Que são fluidos que vão influenciar sobre isso. Lá no vídeo de rochas ígneas, eu falo como esses fluidos podem influenciar na formação da rocha. E aí eu falo sobre densidade, sobre subducção, falo sobre esse processo todo, está lá no vídeo, eu prefiro que vocês assistam do que eu falar novamente sobre fluido aqui, tá bom? Então, há formação de novos minerais aí, há mudanças físicas nessas rochas, inclusive de textura dessas rochas, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aí. E a ação dos fundos, dependendo da profundidade que se tem aí dessas rochas. Ok, gente? Lá nas rochas ígneas, eu mostro, inclusive, para vocês o microfone, gente. Vamos desativar o microfone. Lá nas rochas ígneas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue, como é que eu tenho rochas que são mais agregadas e menos agregadas, e como é que eu tenho rochas com teores de solidificação maiores ou menores, com granulações menores ou melhores, com cristalizações mais aparentes ou menos aparentes. Está lá na nossa aula de rochas ígneas, e vocês vão ver como é que essas rochas ígneas se modificam aqui. Como é que a gente consegue reconhecer uma rocha ígnea com a sua mudança para metamórfica? Eu vou mostrar isso também. Ok? Geralmente, esses agentes aqui, calor, pressão e fluido, eles vão atuar em conjunto, mas podem atuar separadamente também. Tá bom? Aqui eu estou dando um exemplo disso. Por exemplo, o que é o arenito, gente? O arenito é uma rocha, basicamente, o quê? Sedimentar, metamórfica. Alguém consegue me ajudar aí, gente? Vocês estão vivos aí? Vou chutar, pessoal. Parece sedimentar. Parece sedimentar. Rocha sedimentar. Ela pode se transformar em rocha metamórfica? Pode. Como? Através do intemperismo. Mas o intemperismo iria provocar para mim outra coisa. Intemperismo ia transformar em sedimentar. No caso, pressão, calor, aí ia transformar em metamórfico. Pois é. Mas olha uma coisa. O que é esse aqui? São vários grânulos de rocha, não é isso? Onde há um vazio entre ela. O que cabe dentro de um vazio? Num solo? Ar e água. Água, ar. E o ar nós vamos considerar aí gases, que são fluidos, concorda comigo? E água. Esses aqui, essas rochas, são as maiores responsáveis, por exemplo, por depósitos de aquíferos e por depósitos de gases naturais e por depósitos, por exemplo, de petróleo. Ok? Só que a pressão que essa água, a pressão que esses gases exercem, vão também transformar esses arenitos aí em rochas metamórficas. Tá? Então, olha o tipo de metamorfismo que eu tenho lá. Eu falei com vocês anteriormente sobre a parte do aquecimento. Eu tenho um metamorfismo que nós temos 3 tipos de metamorfismo. O primeiro deles, nós estamos chamando de metamorfismo de contato. Tá? Depende da temperatura. Então, o que acontece lá? Eu tenho uma rocha que está sendo aquecida, ou por causa da profundidade, ou por causa do processo de vulcanismo. Lembra aí que eu mostrei para vocês?
Então, no processo de vulcanismo, eu tenho uma rocha que está mais afastada da lava e que efetivamente eu não tenho influência de calor sobre ela. Aqui eu estou colocando como rocha magmática, mas pode ser o próprio magma, tá ok? E aqui eu tenho uma rocha que está sendo transformada por causa desse aquecimento que está acontecendo. Então, o calor e a presença de fluidos voláteis, água, gases e etc., vão influenciar na transformação dessa rocha. Tá ok? O segundo metamorfismo que a gente tem aí é o que a gente chama de cataclástico, desculpa aí o erro, ou também chamado dinâmico. É pela pressão. O que eu estou falando aí? Estou falando que uma rocha está aí junto com a outra e ela vai ter, por exemplo, um arraste entre elas. Eu costumo brincar, para que vocês possam imaginar, que é uma torrada junto com a outra, e como se a gente raspasse uma torrada na outra, né? Se eu fizer isso no ar, logicamente esse farelo vai cair. Mas se eu fizer sobre uma superfície, ela vai criar uma farofa ali no meio, não é? E essa farofa, pelo processo de pressão, pelo processo de aquecimento que o próprio arraste dá, né? E por um processo também dos seus fluidos, vão transformar essa rocha anteriormente provavelmente ígnea, né? Vão transformar ela numa rocha metamórfica. Tá? Aí ela vai formar para a gente as talhas, vão formar os dobramentos lá também, que vão auxiliar na formação do que a gente tem, que a gente chama de milonitos, que são tipos de rochas presentes aí, né? Que vão formar as brechas. Vamos ver a imagem disso aqui, para a gente poder enxergar um pouco melhor. Olha aí que legal acontecendo, gente. Aqui é exatamente o que aconteceu. Olha, eu tenho uma rocha aqui, tá? Provavelmente uma rocha ígnea, outra aqui, e eu tenho um arraste acontecendo. E a gente chama isso mesmo de farofa minerária, tá? Nós transformamos ela aí numa rocha. Mas ela é rochosa. Se eu pegar ali e mexer ali, ela aparentemente soltaria, né? Tá parecendo que é uma terra solta, mas não é. É uma rocha mesmo. Tá ok? Com a aparência, inclusive, de ser uma rocha sedimentar. E não é. É uma rocha metamórfica. Tá? E o outro que a gente chama de metamorfismo regional. Ela é... Sim. Pode falar. Na farofa mineral que você está falando aí, ela perde sua composição química, sua resistência ou é a mesma coisa? Ela vai transformar a cristalização dela. Tá? Ela vai mutar a cristalização dela. Nesse processo do arraste, mas ao mesmo tempo do aquecimento da pressão, da própria pressão atmosférica, mas do calor interno da Terra, ela vai efetivamente se transformar e vai ali já recristalizar. Entendi. Esse metamorfismo regional aí é aquele que você deu exemplo lá das cordilheiras, né? A placa na outra, pressão. Eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, regional, reduz na intensa compensação e no cisalhamento, ou seja, no rasgamento, tá? Porque ele pode cortar mesmo. Em efeito em grande escala na construção, por exemplo, dos picos, das montanhas, tá, gente? Só lembrando que o pico aí ele é um pouco mais acentuado. Quanto mais pontiagudo eu tiver um morro, né? O morro já é arredondado, montanha um pouco mais arredondado e o pico está lá mais acentuado, né? Quanto mais acentuado eu tiver, menos intemperismo ele sofreu. Quer dizer que a minha formação de relevo é mais nova. Então, Minas Gerais, por exemplo, tem montanha? Minas Gerais tem montanha? Teve, né?
Ela teve no passado. Hoje, Minas Era Gerais, morros, Hoje Minas só tem serra. né? morros. Minas Gerais, na verdade, tem morros. Por quê? Se você olhar as montanhas de Minas, como a gente chama, elas são bastante arredondadas. Quer dizer que elas já passaram aí durante milhares e milhares de anos por intemperismo rochoso, né? E esse intemperismo deu a ela uma forma mais arredondada, tá ok? Então, Está essa é tudo. uma briga, essa não é uma briga da geologia. A geologia defende que efetivamente Minas Gerais não tem montanha, mas a geografia vai misturar tecnicismo com arte, ou seja, vai definir um processo que a gente chama de arte, aí seria da interpretação, da leitura. Tá? E o que seria essa leitura, na verdade? Seria designar que culturalmente Minas Gerais tem montanha, porque inclusive está num slogan de Minas, terra das montanhas. Então a geografia, no seu aspecto humano, considera, na geologia, não. Tá ok, gente? O que está certo é geologia, né? Então não tem que contestar, não. Na verdade, há uma discussão entre ciências. São ciências diferentes lidando com o mesmo processo. Costumo dizer assim, a geologia está para a geografia está para a geologia, elas vão, em algum momento, descompensar alguma coisa. Mas é porque você tem olhares diferentes da ciência. Então, numa visão tecnicista, técnica total, e para o nosso olhar aqui é sobre a geologia. Então, no olhar do engenheiro civil, Minas Gerais não tem montanha. Amém? Amém, igreja. Então, vamos lá. Pressão e temperatura são os principais fatos condicionantes. Aumenta a pressão e a temperatura, produzem uma recristalização. Opa, voltamos. Espera aí. Olha aí o que pode acontecer. Olha o primeiro caso aí, que eu vou te dar um exemplo bacana disso. Sabe o asfalto? Imagina o seguinte, nós estamos falando sobre pressão ali, dentre elas a pressão atmosférica. Tá ok, gente? Para muita gente fala, não, a pressão atmosférica não é tão grande assim, Alexandre. Claro que é. Se você pegar algumas rochas, depois você pesquisa aí. Você pesquisa aí. Intemperismo por formiga. Você já deve ter visto aí que a formiga vai caminhando sobre a rocha e ela sempre caminha no mesmo lugar. Aquela rocha vai fazer o rastro da formiga certinho. Se o passo de uma formiga influencia e consegue desgastar uma rocha, você acha que a pressão atmosférica não exerce força nenhuma sobre o solo? Com certeza. Então, nesse caso aqui, o que a gente chama de pressão dirigida e baixa, nós estamos falando dessa influência aqui sobre esse solo. Uma boa lembrança para você disso aqui é o asfalto e aquele asfalto onde passa constantemente caminhão e ônibus. O asfalto mal feito, né? Você aí vai vê fazendo que que as montanhas viram asfalto. Ele não vai ovalando? Ele não vai ficando côncavo? Vai. Justamente por causa da pressão, o peso que existe daqueles automóveis ali. Aqui é a mesma coisa, nós vamos ter pressão atmosférica, nós vamos ter o solo aqui por cima pesando sobre essa rocha, nós vamos ter águas e lagos pesando sobre essa rocha, e ela vai se transformar aqui na minha parte externa, tá ok? Aqui a pressão ela já acontece lateral, olha só. Eu posso ter um achatamento, né? Eu posso ter, por exemplo, o meu continente aqui dentro, firme, mas eu tenho uma placa empurrando, o que vai fazer essa elevação aqui. É justamente o que está acontecendo. Olha a elevação.
Lógico que quando eu falo em cordilheira dos Andes, eu estou falando de um território muito extenso. Mas isso pode acontecer em um local com menos espaço? Isso pode acontecer num pequeno espaço, melhor dizendo? Perdão. Por exemplo, isso pode acontecer no lote que você vai construir? Isso pode acontecer numa área que você vai precisar de fazer uma mineração? Os engenheiros aí civis que vão parar nas mineradoras? Vamos ver aqui. Olha aí, gente. Para a gente ver que isso não é mentira, né? E que isso também não acontece do dia para a noite. Aqui eu tenho uma formação, eu tenho uma placa, tá vendo? Ela está empurrando. Essa daqui começou a descer, mas aí ela ainda empurra e ela faz a volta inteira. Olha aqui embaixo, aqui, olha. Ela começa e a outra sobe acima dela, ó. Uma subindo sobre a outra. Essa aqui, provavelmente, com o tempo, vai descer, faz o processo de subdução. E aqui eu tenho ela suavemente ocorrendo, olha. Começa suavemente, depois ela começa a fazer um dobramento rochoso mais forte, e essa daqui começa a subir e a outra começa a descer. E aqui eu tenho exatamente a amostra disso aqui. Aí a pergunta que sempre vem, Alexandre, mas isso não está acontecendo aqui debaixo do nível do solo? Por que isso está aparecendo aqui fora, acima do nível do solo? Alguém consegue me dizer, gente? Porque você já foi mar, não? Não necessariamente. E aí sofreu temperismo, alguma coisa, e ela subiu, apareceu? Alguma coisa ela não subiu. Ela não subiu. O que acontece é que o solo que eu tinha em volta dela aí foi varrido. Varrido pelo quê? Varrido pelo vento. Temperismo. Varrido pela chuva. As rochas menores foram quebradas por causa da temperatura do sol. Ô, Alexandre, sim. o interessante é que esse formato que as rochas fazem, o próprio minério de ouro hoje na mina faz o mesmo formato, as mesmas curvas. Então, a gente consegue ver bem esse formato no corpo de minério, tá, entendeu? Sim, você trabalha na mineração, né? Isso. Nas áreas de ouro, isso é muito comum acontecer, inclusive por causa desses dobramentos aí que a gente vê o ouro de tolo acontecendo também, porque ele que é uma rocha metamórfica, né? E que ele vai aparentar isso aí. Eu vou mostrar depois para vocês aí como é que ela pode acontecer nesse meio do caminho aí também. Tá? Mas é exatamente isso aí. Tá? Então, olha os tipos de dobras que eu tenho aí, olha. A sinclinal, que vai fazer... Eu costumo dizer assim, olha, sinclinal, sim. O sim não é um joinha? Anticlinal, anti. Quem é contra? Eu sou anti, para baixo. Eu sou a favor. Ó. Então, a sinclinal, ela vai soerguir e a anticlinal, tá? Então, se a gente voltar aí, ó, a gente vê ela acontecendo aí, ó. Anticlinal, sinclinal. Tranquilo? Vamos ver aqui, então. Pergunta aí, gente. Desafio. Em relação a dobras, com instabilidade das escavações, nós estamos pensando em escavação, então nós estamos pensando, por exemplo, em mineração. Mas eu posso levar isso, por exemplo, para edificação também. Em qual lugar aí seria mais inteligente eu escavar? Seja para eu construir uma piscina, ou seja para eu fazer a retirada, começar uma escavação para extração, ou até mesmo para construir um alicerce de edificação. Sedimentos recentes, essa área. Mas aonde? Seria melhor eu fazer ele aqui no meu sinclinal
ou no anticlinal? No sinclinal. Por quê? No sinclinal. Pelo anticlinal. Porque no anticlinal a tendência seria de ceder, né? De baixar, porque o peso da construção pode influenciar nesse movimento, correto? Não, basicamente, mas você tem que pensar que isso aqui não acontece da noite para o dia. A rocha de resistência que eu tenho aqui é essa mesma rocha que eu tenho aqui. Mas você lembra que a rocha aqui está sendo recristalizada e ela está fraturada, em alguns casos aqui fraturados? Então, olha aqui, gente. Vamos pensar junto aí. Se eu cortar aqui e se eu cortar aqui, onde que me dá mais resistência, onde que me dá mais resistência, e como é que eu posso pensar nos fluidos que vêm para esse solo aí? Essa é uma boa pergunta. Olha lá. Se eu fizer uma estrutura de uma casa aqui, ou uma escavação aqui, quando houver chuva, por exemplo, nesse caso aqui, se eu fizer aqui, o que acontece? O meu acúmulo de água se dará aqui, ó. Se eu fizer aqui, o meu escoamento de água se dará aqui. E a água é um negócio que desestrutura tudo, né? Então, se você pensar aqui, um intemperismo, ele será muito mais fácil acontecer aqui do que acontecer aqui. O escoamento hidrológico, ele vai se dar melhor nessa forma aqui. Concorda, gente? Não consegui visualizar isso na prática, não. Então, vamos de novo. Olha lá. Você está vendo essas linhas aqui? Uhum. Imagina que essas linhas aqui são vãos entre as rochas. Tá ok? Espaço vazio. Espaços vazios. Se eu tiver uma chuva acontecendo aqui, ó, ele vai cair aqui e ela vai começar a acumular aqui. É gravidade, né, gente? A água vai para baixo aí, ó. Ela vai conseguir acumular nesse corpo. Se ela cai sobre aqui, a tendência dela é descer. Se ela cai sobre aqui, a tendência dela é acumular. Então, a tendência de acúmulo, se eu pegar uma foto de mineração, procura uma foto de mineração aí, com esse perfil. Joga justamente esse perfil que nós estamos falando aí, ó, gente. Pega aí, ó. Metamorfismo regional mineração. Você vai perceber que na foto da mineração, que você abrir aí, porque os cortes da mineração são fáceis de ser enxergados. Eu devia ter colocado essa imagem aqui, eu trago ela na próxima aula. Você vai perceber que na parte onde está anticlinal, ela está mais escura. E por que ela está mais escura? Por causa do acúmulo hidrológico. Na parte que ela está no sinclinal, ela está mais clara. Por quê? Porque ela está eliminando água. O acúmulo aqui é maior do que aqui. Ok, gente? Então, professor, só para mim ver se eu entendi. Quando está no anticlinal, ela absorve menos água, é isso? Mais água, perdão? Não, é isso aqui, ó. Imagina um copo. O anticlinal não é isso? Uhum. Imagina que ele vai acumular água aqui, ó. Se eu fizer isso, ó. Justamente pelo formato, né? O formato que tem no Se eu anticlinal. pegar a minha água e colocar aqui, ela vai escorrer, não é? Se eu colocar a minha água, ela vai ficar na palma da mão, olha lá. Então, o formato vai influenciar aí. Aqui é mais fácil acumular, porque eu estou formando uma bacia, e aqui não. Tá, e isso é necessariamente ruim ou depende da funcionalidade que você vai fazer para aqui? Depende da funcionalidade. Ok? Depende da funcionalidade. Por exemplo, se eu tiver uma edificação baixa, é um pouco mais tranquilo. Mas se eu tiver uma edificação de um prédio, por exemplo, para colocar aqui, a minha estrutura vai precisar de ser reforçada para receber água. Um bom exemplo disso são os prédios que a gente tem ali na Rua Tamoios com
Rua Bahia, por exemplo, Espírito Santo e Bahia. Todos aqueles prédios têm reforço nas estruturas porque são locais de acúmulo hídrico. Né? Basicamente é isso. A gente tem que ter um reforço, ou um reforço na estrutura, ou a escolha minha de locação em outro lugar. Ok? Ok, professor, obrigado. Então, vamos lá, gente. Essa daí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Vou falar rapidamente sobre elas, mas eu deixo para vocês pesquisarem um pouco. O que são minerais de baixo grau, médio grau e o mineral de alto grau? O nome já diz para a gente, né? Qual que é a diferença aí? Lá na outra aula que a gente teve lá e que a maioria não assistiu, a gente vê essa diferenciação aí, ó. Minerais formados no alto grau, você vê que ele é mais granítico, é mais ou menos resistente, formado no alto grau. Ou vai depender de onde ele é formado também? Os minerais que eu tenho aqui, granito gneiss e xisto, ele é mais resistente ou menos resistente que a ardose? Mais resistente. Mais resistente. Mais resistente. Então, à medida que eu aumento o meu ponto de fusão, ou seja, à medida que a minha rocha metamórfica ela passa por um processo de maior temperatura, ela também vai ser mais rígida, mais intensa. Mas eu vou deixar vocês responderem isso aí. Pesquisem para mim durante a semana aí o que é minerais de baixo grau, médio grau e alto grau. Pode dizer, desculpa. Não, eu ia perguntar se esse grau é de temperatura mesmo, de erupção. É de fusão. De fusão. Fusão. O que é fusão? Derreter. Basicamente. Lembre de fusão que é fundir, agregar. Ele vai trazer resistência. Com as camadas mais porosas, eu até pus essa imagenzinha aqui só para a gente ter um pouco de referência aí. Com as camadas mais porosas, a panela. Só as panelas batendo. Põe no mute, gente. Deu vontade de jantar. Quebrando a casa aí, ó. Vamos lá, as camadas mais porosas alinhadas às deformações podem abrigar água, gás e petróleo. Nota lá que eu deixei até no desenhozinho para a gente ver lá, olha, mais poroso. E aí muita gente me questiona assim, Alexandre, pode abrigar gás, petróleo e água? Mas como é que fica, se isso aqui está um pouco mais poroso, como é que fica essa questão do escape? Basicamente, a gente tem camadas mais porosas alinhadas a deformações rochosas. Então, eu vou afastar um pouco aqui, ó. Vou reajustar aí, vou afastar um pouco. Então, imagina que é como se eu tivesse uma camada rochosa, ok? Porosa, e que eu tivesse deformações nessa rocha, como, por exemplo, rochas ígneas, ou rochas metamórficas menos porosas, que sustentassem e servissem como se fosse uma espécie de película, aonde impedisse que esses gases, ou que esse petróleo, ou que essa água escapasse. Então, aqui vai ser fonte para a gente de retenção. Aí vocês estão vendo que tem uma parte mais escura e outra mais clara, só para a gente exemplificar. Vai ser exemplo para a gente, essa luzinha aqui está ruim, né? Exemplo para a gente de retenção de aquíferos e exemplo para a gente de retenção de petróleo, ok? De camadas petrolíferas.
Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Vocês estão vivos ainda? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais para menos que para mais. Hã? Eu já estou falando há 2h13. É muita informação, né, professor? É muita informação. E a gente tem que dar uma lida, assim, para poder assimilar um pouco melhor. Por isso que eu mandei para vocês uma apostila sobre isso, para que vocês pudessem se preparar antes. É muita informação. Né? Esse é o princípio que a gente está aí ainda. Tá? É só o começo. É só o começo. Pergunta do dia. Vocês querem... Vamos dar um intervalinho? Vamos, que a fome já bateu. Então tá. 20 minutos, gente. Voltamos 9h05. Nossa, o bom que vai bater um rangão bom. Falou? Fala. 9h05. Alô? Fechou. Então tá, hein?